eu vou falar sobre a sociedade e os modos de produção. Bom, antes que a sociedade chegasse ao atual modo de produção que é hoje, o qual é o capitalismo, ela foi passando por várias modificações de acordo com a necessidade da sociedade e de acordo com a época também que se encontrava. Primeiramente, o modo de produção tributária que se tem mais antigo que se tem notícia, e o primeiro a surgir foi o modo de produção tribal. Como eu disse, é o mais antigo e mais duradouro que se tem notícia. Ele funcionava de forma bem distribuída, tudo que os indivíduos produziam, colhiam, caçavam, pescavam, era dividido de forma igualitária para todos os membros da sociedade. Então, de forma geral, eles eram um povo bem solidário. Após isso, surge o modo de produção tributária. Surgiu principalmente na Ásia, África e Américas. Os exemplos mais comuns que se tem são os povos maias, incas e astecas. E, assim, nessa época começa a surgir o dinheiro, a escrita e os tributos. Os tributos eram basicamente taxas ou impostos que eram cobrados talvez ou como dinheiro mesmo, ou como mão de obra, serviço das pessoas. E isso era usado para construir coisas públicas, obras públicas, como calçadas, diques, estradas, canas de água, enfim. Após isso, surge o modo de produção escravista antigo. Surgiu principalmente na Europa, Roma e Grécia antigas. Nesse modo de produção, os escravos ficavam na base da pirâmide social e quem ficava no topo eram os senhores, o qual consumiam, eles digamos que cobravam que a maior parte de tudo que era produzido e não faziam basicamente nada. Enquanto os escravos trabalhavam, produziam a maior parte de tudo que era produzido e não garantiam nada a seu favor. Após isso, surge o modo de produção feudal. Ocorre principalmente na Europa após a queda do escravismo e quem sustenta esse modo, basicamente, são os camponeses e nesse momento o dinheiro vai substituindo a troca de mercadorias. E, finalmente, chega ao capitalismo. Surgiu com o fim do feudalismo e trata do assalariamento da força de trabalho, lucro, acumulação. Neste momento, as pessoas são escravas do consumo e do dinheiro. Bom, mas a qualquer momento a sociedade pode se livrar desse modo e buscar alguns modos como, por exemplo, a economia solidária, que trata do bem viver, comunhão das pessoas, democracia e cooperação. É basicamente isso que trata da sociedade e os modos de produção.